Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui com o nosso trabalho de matemática. Paramos aqui na atividade 2, certo? Aqui na atividade 2, turma, vocês podem utilizar o anexo, o anexo 2. Lá no anexo 2 tem uma tabela. Essa tabela é a tabela de ordens. Toda vez que vocês tiverem dúvidas em relação ao trabalho com qualquer número, é só você encaixar esse número aqui. Por exemplo, aqui na atividade 1, nós temos o 547. Então, vocês podem colocar o 547 na tabela. Ficaria o 7 na unidade, o 4 na dezena e o 5 na centena, tá? Então, essa tabela, na verdade, é para auxiliar no momento da atividade, se vocês tiverem dúvidas, certo? Então, voltando aqui. Nós vamos fazer a atividade agora que requer muita atenção, tá? Nós temos o número 547 e nós vamos colocar aqui quantos grupos que há nesse número, tá? Nós temos grupos de 100, grupos de 10 e grupos de 1, mas tem que prestar bastante atenção. Por exemplo, aqui na primeira, ó, há quantos grupos de 100 nesse número? Então, a gente sempre pega a multiplicação, ó, lembrar da multiplicação. Se eu pegar o número 5 e multiplicar por 100, nós teremos o quê? O número 500. Então, 500 ele cabe aqui dentro desse numeral. Então, aqui há 5 grupos de 100. Fácil, né? Então, aqui nós vamos colocar o número 5, ok? Ou seja, há 5 centenas ao todo dentro deste número. Então, aqui também é o número 5. Acho que até aí tudo bem, né? Agora aqui, ó, que requer bastante atenção, na letra B. Há quantos grupos de 10? Então, tem que prestar atenção, porque às vezes confunde. Pode ser que alguns alunos identifiquem que há 4 grupos de 10, mas não, tá perguntando ao todo, no número todo. Olha aqui atrás, ó, ao todo. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos pensar, se é por 10, será um número multiplicado por 10, certo? Se eu multiplicar o número 54 por 10, vai dar quanto? Vamos colocar aqui em cima, ó, só para vocês terem uma ideia do que a prof está falando, tá? Se eu fizer aqui, ó, 54 vezes 10. Quanto que dá, pessoal? Ó, que é fácil, né? Eu pego 54 e acrescento apenas um zero. Aí a gente pensa aqui, ó, se eu colocar 54 grupos de 10, eu vou ter o 540. 540 cabe aqui, não cabe? Então, há 54 grupos de 10 dentro do 547. Compreenderam? Então, aqui nós vamos colocar o número 54, que é o valor total. Há 54 grupos de 10, ou seja, há 54 dezenas ao todo. Então, aqui também vocês coloquem os 54, certo? Agora aqui, há quantos grupos de 1? Quando a gente fala em unidade, ao todo, quantas unidades aqui? Eu não quero saber qual número está na unidade, eu quero saber ao todo quantas unidades tem. Se eu fizesse a pergunta, né, qual o número que está na unidade, o algarismo que está na unidade é uma coisa, mas aqui está perguntando ao todo. Olhando aqui, pessoal, se eu fizer 547 vezes 1, que é a unidade, eu tenho 547. Então, aqui há 547 unidades, certo? E aqui
ou seja, há 547 unidades ao todo. Entenderam? Então, aqui, coloca esse aqui em cima, ó, para ficar bem explicadinho, para vocês entenderem o porquê desses 54 aqui, porque nós estamos falando de grupos ao todo. Então, aqui a prof só fez o quê? Multiplicou por 10, certo? Então, já coloquem já certinho também na atividade. Na 173, nós temos um outro numeral agora. Nós temos o número 1234. Então, nós temos que fazer aquele mesmo pensamento do primeiro, certo? Então, aqui, nós vamos ver a primeira, ó. Há quantos grupos de 1000? Ou seja, quantas unidades de milhar ao todo? Então, unidade de milhar aqui, a gente vai ter que fazer vezes quanto? Vezes 1000. Então, quem que eu vou fazer vezes 1000 para caber aqui dentro? Eu vou fazer 2 vezes 1000? Não. Aí vai dar 2000, aí passa. Então, é aqui, ó, um grupo. Se eu fizer 1 vezes 1000, eu tenho 1000, e o 1000 cabe aqui. Então, aqui nós teremos um grupinho, certo? Um grupo de 1000, ou seja, há uma unidade de milhar. Aqui também, ok? Então, ó, é o mesmo pensamento lá da primeira atividade, do primeiro exercício. Agora, aqui pensando no 100, ó, grupos de 100. Então, quantos grupos de 100 eu posso formar aqui? Ó, uma dica. O 100 não tem 2 zeros aqui? 2 zeros aqui, 2 ordens. Aqui também seriam as 2 ordens. Então, ó, 12 grupos. Porque se eu fizer 12 vezes 100, eu vou ter quanto? 1.200, certo? Então, aqui nós vamos colocar quem mesmo, turma? 12. Ou seja, há 12 centenas ao todo. Viu só? Não é difícil, tem que prestar bastante atenção. Deixa a prof. Isso, arrumar aqui para ficar melhor, certo? Agora aqui embaixo na C. Agora a gente tem que descobrir quantos grupos de 10 que nós vamos encontrar aqui. Faz aquele truquezinho também, né? Aqui tem um zero só, é multiplicado por 10. Aqui, ó, ficaria uma ordem só. Então, eu tenho 123 grupos de 10. Então, aqui, 123 grupos de 10. Se eu pegar o 123 e fizer vezes o 10, 1.230, certo? Ó, 1.230. Não dá para ter um aqui a mais, não passaria o valor. Então, aqui, ou seja, há 123 dezenas ao todo. Quem entendeu aquela multiplicação por 10, 100 e 1000, aqui, olha, show. Tem que usar. Agora, esse é fácil também, ó. Há quantos grupos de 1? Ou seja, há quantas unidades ao todo aqui, ó? Eu tenho 1.234 unidades, certo? Aí a gente coloca aqui, 1.234 unidades. E aqui também. Espero que todos tenham entendido. Só fazer com bastante atenção, tá bom? Agora aqui embaixo, vamos analisar juntos aqui, ó. Nós temos o número 8.236. Quantas centenas há ao todo nesse número? Ou seja, quantos grupos de 100 cabe aqui dentro? Então, quem que sabe? Eu vou fazer qual número aqui, ou quais números, né, vezes 100. Quantos grupos cabem ali? Quem sabe? Vai pensando, vai pensando. E aí, descobriram? Então, vamos ver se deu mesmo da prof aqui. Quem colocou 82 grupos,
de 100 está correto, ok? Se eu fizer aqui, ó, 82 vezes 100, eu vou ter esses dois zeros no final, vai dar 8.200. Então, 82 grupos de 100. Represente esse número na escrita multiplicativa e aditiva. Então, vamos lá. Esse aqui também a gente já exercitou bastante. Então, vai ficar aqui, ó. Eu vou olhar aqui. Esse 8 está na unidade de milhar, certo? Então, a gente vai colocar 8 vezes quanto, turma? 1.000. Mais, o próximo é esse aqui, ó. O 2, certo? Então, nós vamos colocar 2 vezes 100. Ok? Agora, esse 3 aqui. Então, vamos adicionar 3 vezes o 10. E o último aqui, que é o 6, vamos adicionar, é o 6 vezes o 1, ok? Então, dá certinho, ó. 8 vezes 1.000, 8.000. Mais 2 vezes 100, 200. Mais 3 vezes 10, 30. Mais 6 vezes 1, 6. O total de 8.236, certo? Na letra C, qual é o valor posicional do número 2? Então, vamos voltar aqui, ó. Agora é o valor posicional. Se ele está na centena, quanto que ele vale ali, pessoal? Quem acertou aí? Vale 200. Muito bem. Quem falou 200 está correto. Aqui na 4. Considerando o número agora é o 40.132. Responda. Quantas unidades de milhar ao todo há nesse número? Ou seja, quantos grupos de 1.000 cabem nele? Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, quantos grupos? 40, certo? Então, se eu fizer aqui o 40 vezes 1.000, que é a quantidade de grupos, eu vou ter 40.000. Então, 40.000 cabe dentro aqui do 40.132, certo? Lembrando sempre que está pedindo aqui ao todo. Então, nós vamos colocar aqui 40 grupos de 1.000. Façam as respostas bem completinhas assim, tá bom? Isso ajuda muito no momento do estudo de vocês. Já coloquem certinho na frente também. Na letra B, quantas unidades ao todo há nesse número? Ou seja, quantos grupos de 1 cabem nele? Esse é fácil? Então, unidade. Quantas unidades eu tenho aqui? É o valor total. 40.132. Fácil, né? Então, aqui, ó. 40.132. Ok? Agora aqui nós vamos escrever como se lê esse número. Ali não vai caber tudo, então a prof vai colocar aqui, tá bom? Então, como que a gente lê esse número? 40.000, vírgula, opa, melhor assim, 40.000, coloca vírgula, 132. Não esqueçam da vírgula, tá, turma? Ó, 40.132, ok? Seguindo adiante, leia as afirmações sobre o número 58.160. Então, vamos identificar quais estão corretas. Na número 1, a leitura desse número é 58.160. Certinho? Não esquece aqui que sempre tem que ter vírgula, tá, turma? Então, a primeira aqui a gente sabe que tá correta. Vamos colocar assim, ó.
a gente identificando. Essa aqui está correta. Na 2, esse número tem 5 classes e 2 ordens. Ao contrário, né? Aqui nós temos 2 ordens e temos 2 classes, aliás, desculpa, e 1, 2, 3, 4, 5 ordens. Ó, tem até uma classe aqui que está incompleta, mas é uma classe. Então, aqui está errado, é o contrário, né? Na 3, o algarismo 5 vale 50.000. Então, vamos olhar aqui, ó. Esse 5 aqui. Bom, ele está aqui, vale 50.000. Eu li errado, né? O algarismo 5 vale 50.000. Ele aqui está na dezena de milhar. Então, aqui é como se fosse todos os outros zero, certo? Aqui é 5 vezes quanto? 10.000. Então, aqui está correto. Muito bem. Assinale com um X a alternativa correta. Então, aqui, as duas afirmações que estão corretas é o 1 e o 3. Aqui, ó, as afirmações 1 e 3 estão corretas. Então, é aqui. Certo, turma? Então, coloquem o certinho, ok? Na próxima página, na página 174, eu vou deixar esse aqui, então anotem aí que esse aqui vai ficar de tarefa, vocês vão fazer sozinhos. Complete os esquemas a seguir, então aqui, ó, lembrando sempre que nós aprendemos da multiplicação e da divisão por 10, por 100 e por 1000. Aqui é para relembrar, tá bom? Não vou dar dicas, então vocês têm que relembrar aqui. Então, é sempre seguindo, ó, 25 vezes 10, o resultado aqui, o resultado que tiver aqui vezes 10, aqui. Percebam que tem multiplicação e tem divisão também. Então, lembra que nós vimos lá, né, no momento adiciona zeros, em outros momentos a gente retira zero. Então, não vou falar mais nada. Aqui, vocês vão fazer a 3 também. Presta atenção na 3, foi o que a prof explicou para vocês, ó. Para o número 4.327, pode-se afirmar que, ó, presta atenção que aqui tá falando ao todo. Então, presta atenção quando vocês forem fazer, tá bom? Então, seria isso. Caprichem nas atividades e depois a prof manda a correção para vocês, tá bom? Tchau, tchau, bom final de semana, descansem bastante e até segunda-feira.